Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como as proposições apresentadas. Vários ofícios do Executivo Municipal, indicação do vereador Maicon Costa, requerimento do vereador Gabriel Meurer, projeto de lei complementar do vereador Gabriel Meurer. Esses são esses os expedientes, presidente. Senhores, já está aberta a sessão, solicito que tomem assentos. Então, decorrido o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Solicito o sorteio das bancadas. Primeiro partido, PSDB. 4 minutos. Vai usar os 4, Maicon? Maicon, os 4? Não. Maicon Costa, 4 minutos. Bom, senhores vereadores, público que nos assiste, presidente vereador Gabriel Meurer, eu volto a essa tribuna para falar de um assunto que corriqueiramente eu trago a essa tribuna e fazendo um paralelo com a questão do novo acesso ao Aeroporto Internacional Luiz, a qual o o governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, assinou o decreto que permite as indenizações daquela área do loteamento Santos Dumont, em Carianos. A obra do novo acesso ao sul da ilha, ao Aeroporto Internacional Luiz, vereador Fábio Braga, deve efetivamente acontecer com esse decreto, a assinatura desse decreto, mas nós chamamos a atenção aqui a observar que o processo de indenização dos terrenos que possuem escritura pública, registro no cartório de imóveis, diga-se de passagem, todos aqueles lotes, todos sem exceção, possuem registro no cartório de imóveis, eu digo no loteamento Santos Dumont, precisam ser indenizações justas, vereador Dinho. Algumas outras propriedades que também têm direito à indenização em áreas que foram posse, que já tiveram indenização, não podem ser superiores àqueles que possuem registro no cartório de imóveis, financiamento pela Caixa Econômica e por outras entidades de altíssima credibilidade. Porque se a gente valorizar, ou melhor, desvalorizar esse tipo de indenização de quem obedece os requisitos legais, nós estamos incentivando totalmente o processo de ocupação de espaços de maneira desorganizada. E o nosso objetivo, como Casa Legislativa, é incentivar a legalidade. Não que as pessoas que estão ocupando aqueles terrenos de posse há 10, 15, 20, 30 anos não tenham direito à indenização, porque já estão ali devidamente constituída. Também me surpreende uma notícia, fazendo esse paralelo, uma notícia do ND Online, que traz que a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, deve tão logo começar a notificar e cobrar os imóveis em áreas que já estão em processo de homologação, que já foram homologadas. Que isso compreende a área que estão na ilha, né? A parte continental não foi alvo da ação civil pública lá do Ministério Público do Espírito Santo, a qual a Prefeitura Municipal de Florianópolis entrou com a amicus curiae, que é a questão da emenda constitucional 46, que foi julgada lá, a relatora era a ministra Rosa Weber. A parte da ilha, estavam se questionando se a ilha toda era terreno de marinha ou se a orla continuava sendo terreno de marinha. E com essa decisão que a orla continua sendo, a ilha como um todo não deixa de ser, pela emenda constitucional 46 do ex-deputado Edson Andrino, a orla toda deixa de ser, a ilha toda deixa de ser, mas a orla permanece sendo terreno de marinha. Então, nesse sentido, o trecho que está homologado já, que é a parte do Saco dos Limões e a região da beira-mar, toda essa, já vai começar a ser cobrada e as pessoas vão começar a sentir no bolso. E aí, esse assunto vai reverberar aqui nessa Casa Legislativa, as pessoas vão dar mais atenção e a gente tem chamado a atenção para isso, vereador Dinho. E muita gente não tem ligado muito para isso, mas quando começar a bater no bolso,
muita gente vai bater nessa casa legislativa aqui, porque a gente está alertando isso há bastante tempo e pouca gente está dando atenção. E em breve, tão logo, a SPU deve fazer essa demarcação. 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Em toda a ilha de Santa Catarina, atingindo mais 30 mil imóveis, pelo menos. Ou seja, vai ser impossível a gente não conhecer pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 pessoas atingidas por essa aberração, por essa bitributação da União, desse braço forte da União, que é, como eu já disse, uma aberração e é uma questão que nós não devemos compactuar de maneira alguma, pelo fim de terreno de marinha. Muito obrigado. Próximo partido, MDB, por 10 minutos. Nós aos 10, Thiago? Então, Thiago, por 5 minutos. Tá, depois que convocado a gente dá mais. Vereador Thiago Silva, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço atenção e tenho lido algumas matérias, inclusive do presidente da licitação da OAB, e penso que esse assunto merece, sim, uma atenção do plenário, no que diz respeito, né, o subsídio que agora vai ser dado pelo governo federal, e nesse sentido, vereador Gabrielzinho, houve um desconto no diesel, e penso que aqui não deve prevalecer as emoções, as cores partidárias, e sim uma discussão no sentido de que o consumidor, lá na ponta, ele possa ter esse desconto, e penso também que, infelizmente, está tendo um debate que, a meu ver, não é um debate, vereador Dinho, de quem tem razão, mas sim, daqui a pouco, um puxando de um lado, outro puxando de outro, e aquele que realmente merece a atenção dos nossos olhares e, principalmente, daqueles que mais precisam. Só congela o tempo para mim, por favor. Vereadores, tem vereador na tribuna. Se o pessoal quiser conversar, pode ficar ali na antessala, sem problema nenhum. Só vamos respeitar quem está na tribuna, por favor. Obrigado. Vereador Thiago, pode continuar. Obrigado, senhor presidente, que é uma pena que, infelizmente, alguns não entendem essa transformação que merece a política, já começando, né, aqui, pelos exemplos, né, de que quando um está na tribuna, o outro deve ouvir. Mas isso é uma reflexão profunda e que, infelizmente, hoje a classe política está desacreditada, começa por esses exemplos. A gente vai lá em Brasília. Quem assiste uma TV Câmara ou a TV Senado fica horrorizado. Você vai num julgamento, no STF, no STJ, no TJ, o silêncio quando um desembargador, um ministro está proferindo o seu voto. E a classe política não. Essa esculhambação. E aí acaba aquele que está lá assistindo em casa e diz assim, mas é ali que vai votar uma lei? É nos pequenos gestos que vai haver, a meu ver, essa grande transformação que a sociedade espera. Porque você vota uma lei no Brasil, vota uma lei, você traz um assunto. Estava aqui trazendo um assunto importante. O desconto do diesel vai chegar no consumidor e parece que os vereadores, acho que isso não é importante, né? Eu vejo que é importante, mas alguns preferem, né, a conversa e talvez, né, uma conversa paralela talvez pode ser mais importante. Eu acho que não é importante. Eu acho que é importante esse assunto e esse tema, principalmente aqueles que propuseram, o vereador Lela e o vereador Afrânio, né? Obrigado, vereador Lela. Então, eu penso que nós devemos, sim, ter uma atenção. Essa casa não deve, não pode, em nenhum momento, deixar de discutir esse assunto. É esse o meu registro. Outra situação, senhor presidente, sobre um noticiário que saiu da vereadora Maria da Graça, e ontem eu fiz em questão de ordem, pedindo que os vereadores pudessem ser solidários,
porque não há uma condenação, mas já há por parte da imprensa que fez uma matéria expondo uma situação que sequer foi julgada, mas a vereadora já foi condenada publicamente. E se houver absolvição da vereadora? Mas já há uma condenação pública. No Brasil de hoje é o seguinte: primeiro você condena através da imprensa, e se houver uma absolvição, uma rodapé ali. Infelizmente, vereador Fábio, Vossa Excelência, que é um grande jurista, hoje a condenação ela é antecipada. Primeiro se condena para depois absolver. Só que quando vai absolver, vereador Fábio, se houver um impacto em que a repercussão já foi muito negativa, a tendência é a condenação. Então, foi uma vereadora dessa casa que responde, sim, uma ação, mas merece aqui a solidariedade. Eu, como líder da bancada, infelizmente ela não está aqui no plenário, mas houve no final de semana uma página inteira. E eu pergunto, vereador Fábio, se ela for absolvida, será que vão dar o mesmo espaço de uma condenação antecipada? Mais 30 segundos. É um momento, vereador Fábio, de fazer uma reflexão. Nós tivemos aqui um caso que aconteceu aqui na nossa cidade, do nosso ex-reitor da universidade, em que houve uma tragédia, uma condenação antecipada. E eu penso o seguinte: prenderam um ex-reitor da Universidade Federal por um dia. A juíza que prendeu saiu de férias. No dia seguinte, era uma outra juíza que revogou Vai querer mais 5 minutos? Então, mais 5 minutos. a prisão. Por um dia, vereador Dinho. Merecia a prisão? Por apenas um dia? Um ex-reitor poderia ser chamado para depor, prestar um depoimento. Mas não. Não houve esse direito. Houve lá a prisão. E sequer condenado foi. Mas os noticiários, quando falavam da prisão, vereador Marcelinho, diziam que o reitor tinha desviado 80 milhões. Aí foram ver que o contrato era de 2006, vereador Bruno. E aí, quando foram ver mais de perto, se tratava de um contrato de 506 mil reais. A outra é outra. E foi indo. Aí a juíza que decretou saiu de férias. A outra que entrou no dia seguinte, não, revoga a prisão. E o que aconteceu com a vereadora Maria da Graça? Ela tem uma declaração do ex-chefe dela, mas não, já noticiaram que a vereadora, com aquela manchete, já há uma condenação. Só que o juiz ainda não condenou e não absolveu. Então, eu penso, vereador Fábio, que ela pode ser absolvida, mas uma condenação já foi antecipada. Então, eu penso, chama a atenção que o direito do contraditório não está havendo. Já há uma condenação antecipada. E se o tribunal, daqui a pouco, entender que ela não cometeu crime? Quem paga o prejuízo da imagem, de toda a exposição? Então, eu penso que merece uma reflexão. O Brasil de hoje, nós temos uma Constituição, e essa Constituição não está sendo respeitada. Porque há, sim, uma antecipação de condenação, e eu penso que é chegada a hora, inclusive, de fazer, vereador Bruno, um debate a nível nacional. A nível nacional. Tem que ter um debate para que não haja essas condenações públicas e depois não há um reparo.
né? Então, eu penso que as casas legislativas têm sim que se levantar e começar a pedir. O Senado Federal precisa, a Câmara Federal precisa ter uma atenção, porque o Brasil de hoje é um Brasil de um momento muito difícil que nós estamos passando. E eu penso que não podemos deixar nunca esses assuntos, porque ontem foi a vereadora, amanhã pode ser o vereador Herádio, vereador Bruno, vereadora Carla, vereador Afrânio, sofreu uma condenação, mais tarde, com direito do contraditório, pode ser absolvido do processo, mas já está lá, já foi manchado, já foi maculado a sua imagem. E quem é que repara isso? Quem é que vai reparar, vereador Dinho? Esses excessos, esses abusos. Eu homenageei aqui nessa casa o juiz Alexandre de Moraes da Rosa, um dos maiores juristas de Santa Catarina. E ele escreveu um livro que tem vendido pelo Brasil, campeão em venda, que trata sobre uma delação premiada. Delação premiada, você vai lá, faz a delação. Bem, mas você tem que fazer a delação acompanhada de provas. Porque você fazer só a delação, sem ter os documentos, sem ter as provas, fica no denuncismo, vou lá, vou denunciar. Tá, mas e essas provas vão ser apresentadas? Ficou no achismo? Então, eu penso, e essa casa fez bem de homenagear o juiz, e aqui quero agradecer a todos os vereadores que estiveram aqui na sessão. Já dei os 30 segundos, vereador. Quer concluir, não? Só para concluir, 15 segundos para concluir. E oportunidade, inclusive, de assistir uma palestra desse juiz, que hoje o Brasil inteiro está conhecendo o juiz aqui de Santa Catarina, o Alexandre de Moraes da Rosa, que tem defendido. Esses abusos não devem ocorrer, não podem ocorrer, e essas pessoas têm sim que ingressar no judiciário e pedir uma explicação daqueles que cometeram qualquer tipo de abuso. Então, não é... Próximo, bloco 1, por 12 minutos. Marcelo, quanto tempo, Marcelo? Marcelo. Senhor presidente, pela ordem. Só um minutinho. Só um minuto, vereador Maicon. Vereador Marcelo, quanto tempo? Ô, Marcelinho. Quanto tempo? 4? 3. Vereador Marcelo, por 3 minutos. Questão de ordem, vereador Maicon Costa. Senhor presidente, justificando o meu pedido de registro na íntegra das palavras do vereador Tiago Silva, queria registrar que, além do judiciário, muitas vezes a imprensa também comete o equívoco de dar a publicidade, o próprio vereador mencionou isso, publicidade ampla para um fato, e quando o fato é corrigido, né, ou explicado no judiciário, ou pelo Ministério Público, não tem a mesma proporção de divulgação do fato. Isso também é um grande problema. Não é só o judiciário. Às vezes a imprensa faz um grande alarde em relação a determinada situação e acaba não corrigindo o fato ou dando espaço para o fato, né? Obrigado, senhor presidente. Tá certo. O vereador Marcelo, da Intendência, por 3 minutos. Bom, colegas vereadores, público que nos assiste nas galerias e pela TV Câmara, senhor presidente, Gabriel, ontem eu não pude ter esse espaço aqui porque teve um grande expediente para a Marinha e depois não teve explicações pessoais, mas na segunda-feira, ontem pela manhã, houve, por parte do prefeito e toda a comitiva e alguns vereadores, que foram até o bairro de Ingleses, dar a ordem de serviço de um pacote de obras. Eu não fui convidado, mas fui até lá, o centro de eventos, e ao chegar lá fui chamado, a mesa estava composta, tem alguns vereadores, e eu me senti excluído, vereador Afrânio. Foi isso que aconteceu. O cerimonial me chamou lá na frente, eu sentei junto com a plateia,
porque percebi também que não tinha lugar na mesa naquele momento, mas depois chegou o vereador Milton, da base do governo, e nada pessoal, vereador Milton. O vereador Milton até fez um sinal que também se sentiu meio constrangido naquele momento. Foram buscar uma cadeira para o vereador sentou à mesa. Posteriormente foi anunciado uma emenda orçamentária do vereador Milton, numa rua lá na Inglesa, Rosa Branca, se não me falha a memória. O vereador foi na mesa assinar. Depois era uma emenda orçamentária deste vereador. O prefeito não me chamou para assinar. Eu simplesmente me levantei, deixei o espaço, e todos perceberam, porque as pessoas depois começaram a me ligar e mandar mensagem no WhatsApp, tamanha a deselegância do prefeito. Ontem, na presidência, o próprio prefeito veio falar que os vereadores têm que ser ouvidos, porque os vereadores são representantes do povo legitimado pelas urnas. Bom, acho que o meu povo não teve essa representatividade lá no bairro, não foi ouvido. Eu me senti triste, chateado, mas quero dizer para vocês que a educação, a elegância, gente, ela é uma coisa que você não compra e não adquire ao longo da vida. Isso é uma coisa que vem de berço. Então, eu não posso forçar o prefeito a nada. Mas depois foram lá na creche, no Ney Gentil Matias, foram numa pracinha lá dos ingleses, foram na rua, essa tal rua, fazer a assinatura da ordem de serviço. Vai ter uma revitalização da Dário Manuel Cardoso. O que eu estou vendo acontecer na Dário Manuel Cardoso é remendo, é um tapa-buraco, é uma manutenção. E na proposta é uma revitalização. Hoje eu fiz um vídeo na Dário, após 5 minutos de chuva, totalmente alagada. Aquela via, já subi outras vezes nessa tribuna. Mais 30 segundos. Mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto do vereador Pedrão. Aquela via tem que passar, tem que ser feita uma nova drenagem, uma macro drenagem, porque aquela via ela está afundando, ela não aguenta mais. A contribuição de águas das ruas que foram pavimentadas, o ponto de lançamento continua sendo a Dário Manuel Cardoso. Então, o prefeito não tem que ir lá no bairro falar que vai fazer uma revitalização na Dário, e o que está acontecendo, vereador Leila, é uma manutenção. E hoje eu acompanhei, por sinal, muito mal feita. Então, nós vamos fiscalizar, porque esse oba-oba aí, porque é ano eleitoral, a gente sabe que o prefeito apoia os candidatos dele a federal e estadual, então ele pensa que vai lá para o bairro fazer oba-oba, essas obras mal feitas, porque nós vamos fiscalizar. E percebe-se que vai fazer 2 anos da administração do Jean Loureiro, parece que assumiu ontem, vai fazer 2 anos. O bairro de Inglês tem uma enorme representatividade política, é o bairro que fez a diferença na eleição do prefeito. E nada mais justo o prefeito ir lá e anunciar umas obras que deveria ser todos os anos, fazer um pacote de obra para o bairro. Mais 30 segundos que não foi dado aquela hora. 30 segundos. Era isso, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Próximo do bloco. Vereadora, quanto tempo? 2 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Jefferson Bacher. Só registrar a presença do líder comunitário do Morro da Mariquinha, o Alex, parceria. Feito o registro do Alex. Estudou comigo no Gente Inocente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, gostaria só de solicitar a fala do vereador Marcelo na ata dessa sessão e acrescentar na mesma ata, relembrando a população de Florianópolis, a mensagem que vazou do WhatsApp do prefeito, fazendo uma distinção entre os vereadores da base governista e os vereadores ditos de oposição. Uma segregação partidária e política por parte do prefeito. Por gentileza. Assessoria para providências. 2 minutos. Boa tarde ao pessoal da galeria, aos senhores vereadores, à mesa, presidente. Infelizmente, o que me traz aqui essa tribuna hoje é justamente o motivo pelo qual eu recebi os votos que me colocam nesse lugar. No dia 7 de junho, às 4 horas da tarde, mais uma mulher transexual foi morta com requintes de crueldade no norte da ilha.
Como eu disse no meu discurso de posse, reiteramos, enquanto ativista e militante, esse é um gesto, um ato, um fato que não é isolado em Florianópolis, né? Poucos casos nós temos notícia, porque nós não temos, de fato, infelizmente, políticas públicas, equipamentos efetivos que combatam esse tipo de discriminação e de assassinato. Não temos, infelizmente, medidas que possam discutir isso com o poder público, nas escolas, no Ministério. Aqui nessa Câmara, muito pouco se discute isso. E eu queria registrar a presença da Guilhermina, que é presidente do Conselho Municipal LGBT, que foi aprovado nessa casa. Quero dizer que o município tem, desde 2012, um plano de políticas públicas LGBT que nunca foi tirado do papel, nenhuma medida, e mais que isso, dizer que no ano de 2016, foi realizada a terceira Conferência Municipal de Políticas e Direitos da População LGBT, que revisou o primeiro plano, que propôs um segundo plano, que o prefeito, nem a gestão anterior, nem essa, ainda instituiu de forma oficial. Por isso, eu quero usar esse meu espaço para protocolar aqui na sessão e na mesa uma indicação ao prefeito para que encaminhe a essa casa, ou então decrete, o segundo plano de políticas públicas municipal para os Mais direitos 30 segundos. LGBT. E dizer que esse plano tem no seu bojo medidas, metas e ações em parceria com todas as áreas da política da administração pública. E tem ainda a indicação da criação de um órgão executor para gestar essas políticas. Então, que essa casa seja sensível tanto a este encaminhamento, quanto a um futuro encaminhamento desse plano via executivo, para que a gente aprove essas medidas e, de fato, reverta esse quadro tão triste que a gente vive na cidade. Obrigada. Questão de ordem, presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, gostaria só de solicitar à vereadora Carla Aires que disponibilize aos parlamentares que tenham interesse na bandeira, na causa, para que nós possamos referendar, subscrevendo esse pedido, essa indicação dela, para que ganhe mais força e que o Executivo Municipal possa, de fato, atender um pedido não apenas de uma vereadora que fala com muita propriedade da causa, que vivencia a causa há anos, mas que seja também uma vontade desse plenário da Câmara, como um dos encaminhamentos de políticas públicas para a nossa cidade, tendo em vista a importância do tema e os acontecimentos, não apenas esse trágico último, mas aqueles todos que acontecem diariamente e são silenciosos, com diversas pessoas que sofrem com preconceito, com indiferenças, com o não cumprimento das legislações que o próprio município já tem, dentre elas a citada pela vereadora Carla com muita propriedade. Então, gostaria de ser um dos vereadores adeptos, conversando aqui com o vereador Marcelinho, a bancada do Partido Progressista também subscreve com muita honra essa indicação da vereadora Carla Aires. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora. Eu queria agradecer o Pedrão e possivelmente a manifestação do Marquito e informar esse plenário também que, enquanto presidenta da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Diversidade Sexual dessa casa, nós vamos realizar no dia 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT, uma reunião ampliada da comissão às 18h30 no plenarinho, e também estão todas e todos convidados para a sensibilização desse tema. Obrigada. Muito obrigado. Feito o convite, solicito que encaminhe a todos os vereadores para que quem tiver interesse possa também fazer a subscrição Questão do de ordem, documento. presidente. Questão de ordem, vereador Tiago. Senhor presidente, eu gostaria que constasse na íntegra o pronunciamento da vereadora Carla Aires e que pudesse também encaminhar para a Promotoria dos Direitos Humanos uma cópia do seu pronunciamento, pedindo as devidas providências. E tem um projeto de minha autoria, com o vereador Milton, e que Vossa Excelência pudesse se manifestar, acho que está na comissão, se não me engano, de Ciências e Tecnologia, que Vossa Excelência pudesse provocar essa aprovação para que a gente pudesse colocar em pauta, ainda nesse mês, né, antes do recesso, em que ali o Poder Executivo vai ter que se manifestar sobre os números de violências LGBT no município de Florianópolis. Se Vossa Excelência pudesse, para que nesse mês pudéssemos aprovar
e colocar na ordem do dia. Acho que foi a última comissão de Vossa Excelência. Quero aqui agradecer o vereador Maicon Costa, que foi relator na Comissão de Justiça, e com os demais vereador Pedrão, vereador Marquito, vereador Pedrão, vereador Rafael Daus, vereador Miltinho, assinaram o relatório do vereador Maicon Costa, e que pudesse esse projeto tramitar. E agora, se não me engano, vereador Miltinho, se Vossa Excelência já deliberou, que pudesse ser colocado na ordem do dia ainda nesse mês. Obrigado. Obrigado, vereador Pela ordem, Thiago. senhor presidente. Questão de ordem, Vereador- presidente. Vereador, só para... Tudo bem. Então, vereador Marquito, então. Aqui, tem uma questão de ordem. Obrigado, mesmo. presidente. Para Eu não queria- ficar no debate, que senão a gente vai ficar debatendo da matéria. não é Vamos lá, debate, vereador não. Marquito. Obrigado, presidente. Rapidamente, então, só para reforçar a fala da vereadora Carla, que é muito oportuna, dizer que só no norte da ilha esse ano já foram 4 assassinatos nesse ano, né? Só nesse ano já foram 4 assassinatos no norte da ilha. Então, a causa LGBT ela é fundamental ser discutida aqui. A violência, que Florianópolis alcança estatísticas gigantescas e trata desse tema apenas como um tema mercadológico para vender a cidade e não como um tema estruturante, né? Relatar também aqui a importância da casa, que se deparar com a situação que tem a ADE, que é a Associação em Defesa dos Direitos Humanos, que está num prédio público aqui, que divide salas, inclusive, com estruturas da Prefeitura Municipal, e que está tendo dificuldades enormes para poder se estabelecer. O vereador Miltinho, ele concorda comigo, que ele também acompanha. Hoje, a ADE, ela atende praticamente 70 casos mensais de violência contra essa comunidade, né? Dizer também que no Conselho Municipal hoje existem 8 instituições representativas da sociedade civil, e que é um tema super importante e estruturante da sociedade de Florianópolis. Por isso, quero aqui também me fazer parceiro nessa proposta, na proposição da vereadora Carla, e dizer que a gente também esteja atento e que a base do governo, inclusive, consiga uma audiência pública para discutir o tema da ADE. Pedir para o vereador Miltinho também esse apoio diante das dificuldades que elas estão tendo lá, vereador Miltinho. Então, se puder interlocutar com o prefeito e abrir uma agenda com o prefeito para discutir o tema da permanência desse espaço ali, eu solicito o apoio também aí da base para essa temática. Ok, Obrigado. muito obrigado. Só para a gente, né, é um tema bastante importante, Pela só que a gente ordem. não ficar aqui no debate, porque não é questão de ordem para Pela- isso, pela- mas é só questão de ordem para finalizar, vereador Maicon Costa, depois o Miltinho só para responder o vereador Thiago. Maicon Costa, rapidamente, por favor. Vereador presidente, vereador Gabriel Meurer, PSB, me atendo à questão de ordem, não menosprezando de maneira alguma, bem pelo contrário, o pronunciamento da vereadora Carla Aires, do PT, que é uma das suas bandeiras, efetivamente, mas me surgiu uma dúvida em relação à própria questão de ordem da vereadora, e eu faço aqui, me atendo à questão de ordem. A vereadora me disse que preside a determinada comissão. Só gostaria de saber se realmente ela preside essa comissão, porque não há, no meu registro, não há... Que questão de ordem? Para a Não, gente aí ter, vai só para ficar ter no esse debate. entendimento. Questão de É uma ordem, questão que eu quero entender, Não, porque... vamos lá. Tá. Questão de Tem ordem. que ser uma Tudo questão bem, de ordem, senhor não, tudo bem, presidente. tudo bem. Questão de- Quer perguntar se ela preside a presidente, se sessão. isso não é Depois a uma gente questão de verifica ordem. com a diretoria legislativa Questão de como ordem, está a senhor situação. presidente. Aí Não, aí- presidente. Só para a gente Presidente, saber, a título de questão a de título ordem, de senhor presidente. conhecimento, para a gente ter Tá. essa Senhor informação. presidente, Tudo eu bem, sou não, membro- não, vamos lá. presidente, Tem vereador na tribuna, vamos, Presidente, vereador questão- Leila por 2 minutos. Questão de ordem, senhor Depois. presidente. Senhor presidente, Vereador Não, Gabriel, vereador, depois a gente responde, vereador. Eu vou verificar a situação e já lhe respondo. vereador Já lhe Gabriel, respondo, vereador Vossa Excelência tinha dado questão de ordem para mim. Vamos lá, finalizar então, vereador Marquito. Marquito, vereador obrigado. Miltinho. Somos meio parecidos, vereador Marquito. Eu peço que conste, não sei se já foi solicitado, por constar na íntegra Já. o pronunciamento da vereadora Carla, e também, vereadora Carla, o democrata subscreve o seu documento. Vereador Tiago, o assunto eu já dei parecer favorável, só não foi deliberado ainda porque não houve a reunião da comissão, porque não havia pauta. E sugiro, vereadora, para que possamos levar para o Conselho de Desenvolvimento Norte da Ilha a pauta de debater a violência nessa área no norte da ilha, que é os casos que estão acontecendo com maior frequência, e o Conselho sempre está discutindo segurança lá, e a gente pode levar esse tema para debater na questão do Conselho lá também. Questão Obrigado. de ordem, senhor Muito obrigado. presidente. Não, vamos lá. Vereador- Vereador na tribuna, depois a gente vai. Vereador Leila Vereador- já está aqui há 10 minutos esperando. Vereador Leila por 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham, nossa saudação. No meu curto tempo de espaço do meu partido, eu venho aqui trazer, obviamente, em explicações pessoais, depois vou debater mais um pouco a respeito da questão
mais polêmica, que é a tarifa do transporte coletivo, uma polêmica que tomou conta de discussões na cidade em relação ao governo federal ter baixado o preço do combustível, do diesel, em 46 centavos, o que implicaria isso no estudo e impactação para uma revisão tarifária na cidade. Mas o principal ponto, diante desse tema, e que eu vi outros vereadores trazendo à tribuna, essa angústia, são duas palavras que eu posso até compará-las dentro da gestão pública, como princípio da gestão pública, que é a transparência e a eficiência, dois pilares importantes, mas eu acho que são virtudes para um gestor, principalmente de uma capital, para poder dar exemplo para o restante do Estado e os demais municípios, que é o respeito e o diálogo. O mínimo que se espera de um gestor, do prefeito da capital, o respeito e o diálogo, que não vem tendo, desde a semana passada já foi um exemplo para com os dois vereadores que tiveram o PROCON, eu e a vereadora Frane, em relação à questão da tarifa do transporte coletivo, rebatendo, dizendo que era demagogia, dizendo que os vereadores não leram o contrato. Ontem mostrei aqui o contrato, nós tínhamos lido sim, vereadora Herádio, e nós mostramos e comprovamos, a OAB também já está contestando, e agora a prefeitura hoje já começou a falar diferente. Eu acho que quem não leu o contrato foi o prefeito. Infelizmente, a falta de diálogo e a falta de respeito, vereador Fábio Braga, causam esses erros. Isso eu ouvia muito o prefeito falar antes de assumir, que iria dialogar, iria respeitar o diálogo para evitar errar. E eu acho que por isso que o vereador Marcelo traz aqui mais uma das angústias, de ser um vereador de oposição e ser também desrespeitado e ter falta de diálogo para com ele. A gente já viu o vereador Marquito, que tem uma ideia fantástica, que foi o projeto Minhocas na Cabeça ali, o projeto que foi criado, que também foi desrespeitado e houve falta de diálogo. Nós vemos todo dia vereadores da oposição que têm uma qualificação no debate, não desmerecendo os demais vereadores, mas exemplarmente esses vereadores constantemente são desrespeitados e tem uma falta de diálogo muito grande. Essa distância criada no Executivo e no Legislativo, principalmente com os vereadores que têm temas importantes na Câmara, é uma lástima, é um prejuízo para a cidade. Quem perde com isso é o cidadão que paga os impostos. Quem perde com isso é a gestão do prefeito, com a possibilidade de acertar mais. Muito obrigado. Bloco, só para não dar... Depois... 10 segundos. Só para concluir em 10 segundos, são duas palavras que eu peço. Daqui para lá e de lá para cá, mais respeito e mais diálogo, por favor, para que a gente possa fazer o que a cidade merece, um bom trabalho político. Questão de ordem, presidente. Tá, vereador Marquito, questão de ordem. Para registrar a fala do vereador Lela na íntegra e reforçar que tem acontecido isso de forma recorrente. Depois a gente discute no requerimento. Assessoria técnica para providências. Vereador Afrânio, por 2 minutos. Bem, colegas vereadores, vereador Marcelinho, vereador Lela, eu queria aqui lamentar, infelizmente, o prefeito Jean ainda não deixou de ser vereador. Não que eu queira diminuir o cargo de vereador, mas é que são funções distintas. Ele ainda não deixou de ser vereador. Falta para ele domínio da máquina pública, conhecimento, e falta, pelo que se percebe, estatura para o exercício do cargo de prefeito da capital do povo de Santa Catarina. É muita coisa pequena que ele anda trabalhando, querendo já compor, inclusive, a sucessão da mesa diretora da Câmara. Olha, que ele já está se antecipando. Eu tenho ouvido, vereador preocupado. Eu acho que nós temos que colocar um freio de arrumação. A outra coisa é que o prefeito insiste numa tecla, e hoje eu ouvi o secretário de Transporte, no terminal de ônibus, falando bobagens. O contrato do consórcio da Fênix com a prefeitura é cristalino.
Uma coisa é reajuste de tarifa, que está lá previsto, tem um capítulo só sobre reajuste de tarifa. Mais 30 segundos. Outra coisa é o capítulo sobre revisão da tarifa, revisão tarifária, que tem um outro capítulo, que é o capítulo 19, que fala só sobre revisão tarifária. Olha, ele insiste em manipular as consciências, em divulgar inverdades. Prefeito, assuma a sua responsabilidade. E também, prefeito, respeite a Câmara de Vereadores. Muito obrigado, vereador Questão de Frânio. ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vamos lá, vereador Tiago. É só Questão de para... ordem. Gostaria, vereador Marquito, Obrigado. eu pedi Pode- questão de ordem, se Vossa por favor. Excelência puder Vai lá, vereador respeitar, Tiago, 2 minutos, vamos lá. Eu gostaria que constasse na íntegra o pronunciamento do vereador Afrânio e que pudesse a assessoria técnica encaminhar a cópia do pronunciamento. Obrigado. Para providências. Então, vereador Marquito, então, já foi vencida a questão de ordem. Vereador Marquito, por 2 minutos. Senhores vereadores, ao público, quero aqui manifestar a presença nas galerias da turma de permacultura da Universidade Federal de Santa Catarina, que está na Câmara conhecendo. Também manifestar aqui a presença de várias pessoas que têm esse trabalho ligado à ecologia, a uma visão sistêmica da sociedade e do ambiente, uma visão em que a permacultura, que surgiu na Austrália, mas que invadiu o mundo de forma muito positiva, pensando a relação entre homem, mulher e natureza. Aquilo que a gente vem falando aqui nessa tribuna, usando dos espaços para falar da agroecologia, dos impactos dos agrotóxicos, e essa disciplina é uma disciplina especial, onde tem alunos de diversos cursos cursando, e hoje passaram a tarde ali no gabinete, conhecendo a Câmara, e estão aqui nos acompanhando. Então, parabenizar a presença e agradecer por ainda entender que esse espaço é um espaço importante para a cidade. E é nesse tema que eu quero falar. A gente tem sentido, os vereadores e a vereadora de oposição têm sentido essa forma que o prefeito Jean Loureiro tem nos tratado. Temas tão importantes, a cidade está avançando tanto no tema da compostagem, por exemplo, no tema da gestão de resíduos, e raramente, ou quase que nunca, eu estou sendo convidado para estar nesses espaços. Isso é ruim, porque as pessoas da sociedade identificam a gente com essa temática. E quando não é convidado, fica até chato. Pô, Marquito, aí não te convidaram, o que aconteceu? Sabe? E isso tem um ponto de perseguição de alguma forma. O senhor então, dá uma parte, vereador Marquito? eu queria, para terminar meu raciocínio, então eu queria aqui colocar que somos parceiros com essa temática da agricultura urbana, da agroecologia, da compostagem, e essa forma de fazer política do castigo, da perseguição, ela é uma forma muito pequena. E por isso, a importância da gente ter, enquanto Câmara Municipal, um estado de grandeza, um estado em que a gente não pode se rebaixar às questões do Executivo. A disputa pela mesa diretora... 30 segundos. A disputa da mesa diretora tem que ser algo interno da Câmara. Essa interferência do Executivo é prejudicial. A gente tem perdido momentos históricos, momentos fundamentais nessa casa, de nos colocar num papel de grandeza, de nos colocar num papel de protagonizar o debate. Então, eu quero aqui só nos colocar nesse papo. Por favor, vereador Tiago. Marquito, eu penso que Vossa Excelência deve pedir uma audiência com o prefeito, mas Vossa Excelência também teve em Joinville com a secretária de Assistência Social, fazendo visita. Questão de ordem, vereador Tiago. Senhor presidente, vereador Marquito, e Vossa Excelência esteve com a secretária foi até Joinville acompanhar a política do restaurante popular lá, e Vossa Excelência teve acompanhamento da secretária. Eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência deve requisitar a audiência ao secretário, e se o secretário negar lhe atender, Vossa Excelência deve sim procurar os vereadores para intermediar e que Vossa Excelência seja atendido. Eu não posso admitir que se não há provocação de pedir a audiência, porque senão, vereador Dalmo, eu já participei, vereador Marquito, isso lhe dou um conselho de que, às vezes, o prefeito não consegue atender imediatamente, nem vereadores da base, mas os seus secretários têm obrigação de receber o prefeito, o presidente de associação,
E, quando isso não ocorre, vereador Marquito, deve sim ser denunciado. Agora, eu pergunto a Vossa Excelência, se Vossa Excelência pediu a audiência e foi lhe negado. Esse é o questionamento que faço a Vossa Excelência. Obrigado, senhor vereador. Tiago, de fato, em algumas situações a gente tem um diálogo aberto com algumas secretarias, com certeza. Eu falo no tema mais estruturante, como o lançamento de um programa de compostagem tão importante. A gente está aberto, a gente tem colocado indicação, a gente tem pedido audiência para discutir esses temas, por exemplo, as emendas do Orçamento Legislativo Participativo. Estamos já há um bom tempo pedindo uma audiência, ainda não conseguimos. Então, sim, tem temas que a gente percebe, como isso que aconteceu lá no norte da ilha. A gente percebe que existe uma arquitetura nesse sentido. Porém, tem muito espaço dentro de algumas secretarias que a gente consegue fazer um diálogo pelo bem da cidade, pelo bem da população e pelas questões temáticas que a gente atua. É que eu penso Não, peraí. Ô, vereador Tiago, calma aí, vereador Tiago e vereador Marquito. Não vamos entrar aqui no debate agora, porque a gente está aqui. Aí questão de ordem não é para debater assuntos que, embora seja importante... Senti que essa cadeira permite o vereador Catume estar muito próximo de Vossa Excelência. Não vem com média para cima de mim, que não é assim. Vossa Excelência não está falando... Vamos lá, bloco 2, vereador Miltinho, por 2 minutos. Senhor presidente, vereador Gabriel, presidente da sessão, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste em galeria e TV Câmara. Senhores, eu subo nessa tribuna só para parabenizar a Secretaria Municipal de Educação e a Procuradoria do município, que emitiram um documento oficial assinado pelo procurador Sadi, afirmando que é proibido, por lei, a colocação de cartazes, faixas e qualquer outro anúncio em órgãos públicos. E esse documento foi enviado a todas as unidades de saúde e todas as diretoras das escolas. Aí agora está havendo um movimento, não sei se orquestrado pelo sindicato, dizendo que isso aqui é a mordaça, que não estão querendo deixar manifestar. Mas eu não sabia que utilizar órgão público, um patrimônio público, para colar cartaz, era manifestação. Se o sindicato acha que é de direito ele colar cartaz, imposto de saúde e escola, então eu vou pedir autorização para a prefeitura para colar cartaz com o meu trabalho de mandato nas escolas também. Porque o sindicato se acha no direito. Se é direito para eles, é direito para nós, direito para todos. A população vai ter direito também, se quiser colar qualquer cartaz, anúncio, nas escolas, nas creches, no posto de saúde. Mas não, a lei não permite. E o sindicato que gosta de cometer crime, que gosta de não cumprir a lei, mais 30 segundos. Que está com a razão e agora está fazendo um manifesto dizendo que estão querendo proibir a manifestação. Não. Procede à parte, vereador Miltinho. Estão querendo proibir, quebrar e acabar com o patrimônio público. Por favor, vereador Jefferson. Acho que a gente precisa diferenciar mordaça de baderna e desordem, né? Verdade, é isso mesmo. Mas o sindicato gosta disso, né? Vereador Miltinho, Vossa Excelência, poderia me encaminhar, parece que foi feito um documento. Isso, encaminhe Vossa Excelência, sim. Encaminhar. Próximo vereador Herádio, por 4 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tiago. Presidente, Vossa Excelência, antes de me conceder a questão de ordem, Vossa Excelência fez um gesto que não condiz com a presidência dessa casa. Quero só pedir a questão de ordem, que eu gostaria que constasse na íntegra o pronunciamento do vereador Assessoria técnica para providências. Possa manter esses encaminhamentos.
Questão de ordem, Está sendo presidente. encaminhado. Vereador Marquito, questão de ordem. Senão até amanhã. Aí vai acabar o tempo do partido. Questão de Vamos lá. ordem, presidente. Vereador Marquito, questão de ordem. Obrigado. Não, eu queria que registrasse na íntegra a fala do Já vereador foi pedido Milton, pelo vereador Tiago. e que Assessoria justamente para providências. acho que esse Vereador debate tem Herade que ser por mais dois- aprofundado Vereador na Herade por Câmara. 4 minutos. Acho que é um debate necessário a ser aprofundado na Câmara, não dessa forma. Senhor presidente em exercício, vereador Gabrielzinho, Dinho e Miltinho na secretaria, respectivamente. As pessoas que assistem aqui e pela TV Câmara, cumprimento todos os vereadores presentes. E os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, também cumprimento. E quero cumprimentar também a vereadora Carla, que ela tenha muito êxito nessa casa durante esse período que ela ficará aqui. Ontem eu estive com o prefeito e diversos vereadores e diversos secretários no norte da ilha. Não estive no período nas 10 horas da reunião lá nos ingleses, mas estive nas demandas existentes da comunidade, onde o prefeito foi levar um pacote de obras para aquela região, umas obras relacionadas à educação, na maioria delas, né? Melhorias em todas as creches e escolas da região, e inaugurar também o posto de saúde da região. E outro ponto importante que eu fui foi a rua onde o vereador Marcelinho falou há pouco tempo, poucos instantes atrás, é sobre a rua Olinda Rosa da Conceição. Eu coloquei R$150 mil no orçamento, o vereador Marcelinho colocou uma outra parte. Eu não fui lá e não sei por que o prefeito não convidou, também não estava lá, então não posso falar sobre isso. Mas lá no local da rua, o prefeito falou sim, no nome do vereador Marcelinho, no meu nome, se referindo que a rua era uma proposta minha e do vereador Marcelinho. Lá, na verdade, foi dito isso. Então, a rua, Marcelinho, se sobrar metade para cada um, está bom, mas se sobrar 10% daqueles eleitores daquela região, está bom também. Tudo está bom, Marcelinho. É importante que nós estamos cumprindo um compromisso com aquela região que nos pediram para colocar no orçamento, vereador Dalmo. Você olha para mim com... Eu não estou entrando num dos seus votos, não, mas eu preciso só os votinhos agora para deputado estadual, se der certo, vereador Dalmo. Inclusive os seus votinhos lá também, para que a gente possa ajudar aquela comunidade. Então, seria... Vossa Excelência me dá uma parte, vereador Herade? Mas eu, meu amigo... Como amigo de Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência está fazendo da tribuna um comício. E isso não é bom, porque daqui a pouco Vossa Excelência vai ser acusado de abuso de poder. Então, se Vossa Excelência puder... Simplesmente, vereador Tiago Silva... Eu falo como seu amigo. Tá bem. A legislação hoje, ela permite algumas interpretações que podem levar à sua incomodação. Tá bom, vereador. Vereador Tiago, apenas estou brincando nesse momento com o vereador Dalmo Menezes por morar naquela região. Outro ponto importante, eu estou há alguns meses solicitando a macrodrenagem, como o vereador Leila tem falado muito nessa tribuna, da servidão eucalipto do Campeche. Eu estive em diversas reuniões com a secretária Iris e também com o superintendente, o Lucas. E depois de diversas conversas aqui no gabinete, lá na comunidade, hoje eu estive com eles, no meu gabinete, com a Iris, com o Lucas e com as pessoas ligadas àquela região, né? A comunidade da rua Eucalipto e mais as demais ruas da região, são várias. E está mais ou menos acertado que daqui mais ou menos um mês a 60 dias eles começam a executar aquela macrodrenagem da região que vai resolver um problema pontual daquela região, que é uma lagoa quando chove bastante, né? Um outro ponto importante seria a drenagem também da Amocop, todo mundo conhece a sede da Amocop na costeira do Pirajubaé. Tem uma drenagem ali. Mais 30 segundos. Mais ou menos, tem uns 70 a 80 metros. Então, eu já fiz um abaixo-assinado, uma solicitação há uns 3 meses atrás, e agora a secretária Iris com o Lucas se deram o parecer positivo e, na sequência, vão fazer a execução desse trabalho em prol da comunidade da costeira do Pirajubaé. Seria isso, presidente. Muito obrigado, vereador Herade. Vereador Dalmo Menezes, por 4 minutos, pela ordem, vereador Maicon Costa. Senhor presidente, gostaria que pudesse fazer o registro da
das palavras do vereador Herádio, na íntegra também. Claro que o alerta do vereador Tiago Silva também é pertinente, apesar de a liberdade do vereador na tribuna, né, dar-lhe, inclusive, a possibilidade de ele ter essa imunidade, mas é importante, o alerta, eu acho que é providencial. Mas eu queria fazer uma questão de ordem também relacionada à questão que eu mesmo tinha questionado. A vereadora Carla me entrega aqui cópia do artigo 36 da Câmara, que diz que no caso de vaga, licença ou impedimento de qualquer membro das comissões permanentes, caberá ao presidente da Câmara a designação do substituto mediante indicação do líder do partido, a quem pertence ao lugar. Mas aqui diz também que o suplente, quando convocado, além do exercício pleno da vereança, substituirá o titular também no cargo que este exercia nas comissões permanentes. Então, está explicado aqui pela vereadora Carla a minha dúvida. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Jefferson Baquer. Eu gostaria que a TV Câmara pegasse, por gentileza, lá em cima, cartaz colado, OS Pública. Olha a audácia. É rindo da nossa cara, é desafiando, o que é? E eu quero que filme também, para que a mesma pessoa que colou, depois ele retire esse cartaz, por gentileza. Isso aí é um desafio, né? É uma palhaçada isso aí, né? Complicado. Vereador Dalmo Menezes, por 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu sei que a título de brincadeira, vereador Herádio, Vossa Excelência fez uma manifestação com referência à rua Olinda Rosa Conceição. Para deixar muito claro que no governo da ex-prefeita Ângela Min, por solicitação deste vereador, aquela rua foi pavimentada. Faz mais ou menos 10, 15 anos. E, com a pavimentação das vias laterais, que canalizou a água para aquela rua, a emenda de Vossa Excelência, vereador Marcelo, vem corrigir as águas que ficam acumuladas ali. Então, na verdade, hoje é uma correção, mas a pavimentação inicial, este vereador teve uma participação efetiva. Por isso, Vossa Excelência tem a certeza que o nosso trabalho ficou lá e já foi inclusive contemplada aquela comunidade, aquela oportunidade, e hoje Vossa Excelência e o vereador Marcelo estão concluindo a outra parte. Mas, na mesma linha, vereador, ontem participei de uma reunião lá nos ingleses, o prefeito, com todo o seu colegiado, e como os senhores sabem, a senhora vereadora também, que várias ruas tinham sido iniciadas no governo anterior, e por falta de condições de pagamento, não sei qual a razão, mas as obras muitas foram paralisadas. E ontem o prefeito assinou a ordem de serviço e entregou para a empresa reiniciar as obras dos ingleses Santinho, Sítio Capivari. Da mesma forma, lá no Rio Vermelho, existem ainda 6 ruas que não foram concluídas. Elas iniciaram, algumas apenas só a drenagem, outras que ainda faltam uma grande parte. E o prefeito me falava ontem que dentro dos próximos dias vai também assinar a ordem de serviço, porque não é possível que uma obra inicie e fique pela metade. Algumas, vereador Tiago, nem se tem a metade está feita. Algumas foram drenagem, outras faltam 150 metros, rua de 1 quilômetro faltam 800, a outras estão quase terminando. Então, realmente, o prefeito entregou ontem a ordem de serviço lá nos ingleses, atendendo a escola Gentil Matias, o núcleo infantil municipal e outras obras mais do posto de saúde. E esperamos também que brevemente seja entrega do Rio Vermelho, porque e ainda falava no nosso discurso, as obras de uma administração não podem ser obra das pessoas, é obra da prefeitura. E o prefeito foi sensível com isso, botou a casa em ordem, pelo menos já adequou a máquina da prefeitura, está realmente cumprindo aquilo que ele me prometeu para a comunidade de reiniciar as obras. E tem muita gente em todo o nosso estado e país que, quando termina o mandato, a obra daquele mandato, o outro não reinicia. Isso é prejuízo para a sociedade. E ele foi muito sensível, está realmente tocando as obras que foram paralisadas por falta de condições, e o Rio Vermelho, os ingleses sendo contemplados, como também o sul da ilha, que ele falou do mesmo jeito. Vereador Herádio, o vereador Tiago, uma parte. Vereador Dalmo, eu penso que nesse novo momento que nós estamos vivenciando no Brasil, pela questão da maior crise econômica na sua história, eu penso, inclusive, vereador Dalmo, que hoje a maior obra hoje, tanto de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, é o pagamento dos salários.
maior obra hoje não é a obra física de ir lá fazer uma rua, uma escola e um hospital. Hoje, a maior obra hoje é pagar o salário. Nós temos aqui vários municípios do Brasil, estados, que estão pagando folha de pagamento do 13º salário agora. Olha o Rio de Janeiro, também, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, municípios que, a meu ver, vereador Dalmo, estão passando uma crise, uma queda de arrecadação. E hoje, vereador Dalmo, Mais 30 segundos. a obra maior de quem senta numa cadeira de prefeito e governador é pagar o salário do funcionário. Eu tenho certeza, vereador, que após aquelas reformas que houveram no início do ano passado e que o prefeito conseguiu adequar a administração, ele está começando a fazer as obras prometidas que a sociedade tanto tempo vinha esperando e está sendo concluída agora. Muito obrigado, presidente. Vereador Dalmo, eu, particularmente... Eu tenho apenas 9 segundos, mas não... Não, sim, eu discordo do vereador Tiago de que a principal prioridade é não fazer o dinheiro público sumir. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Miltinho. Principalmente quando se trata da Previdência. Vereador Tiago, só quando for solicitar o microfone, para essa questão de ordem. Vereador Miltinho, questão de ordem. Presidente, eu mencionei anteriormente, eu quero fazer um requerimento verbal. Eu mencionei anteriormente na tribuna que já existe uma manifestação jurídica da Procuradoria no município apontando toda a legislação municipal, estadual e federal que aponta que colar cartazes em órgãos públicos, seja da forma que for, é crime. Então, eu solicito à mesa, à presidência, que pegue a filmagem daquela câmera superior lá em cima e faça o boletim de ocorrência e culpe os culpados que já fizeram a colagem dos cartazes ali, porque aqueles mesmos já estão cometendo crime e já está confirmado que isso é crime, então eu solicito que a mesa faça o devido boletim de ocorrência e aponte os culpados lá em cima. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Antes de... Calma. Espera. Calma, presidente. Calma. Tu que tem que ter Vereador, calma. calma, o vereador Miltinho fez uma questão de ordem, a assessoria técnica para encaminhar as imagens para a presidência para que possa ser tomadas as devidas providências. Vereador Marquito, questão de ordem. Não, senhor presidente, é o seguinte, a casa, o espaço, vereador Miltinho, isso aqui é um espaço público, isso aqui é um espaço que tem que ser aberto para a população participar e se manifestar. Vereador... Isso aí não é questão de ordem, vereador. É uma questão de ordem, ele colocou... Não, questão de ordem é regimental, vamos lá. É uma questão de ordem, senhor presidente. Não é questão de ordem, vamos lá, vereador Marquito. Vamos lá. Eu estou colocando na defesa... Questão de ordem, senhor presidente. Na defesa próximo vereador, do bom senso... Próximo vereador, vereador Fábio Braga, por 2 minutos. O senhor tratorando desse jeito... Vereador Fábio Braga, por 2 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Vereador na tribuna, depois a gente concede questão de ordem. Vereador Fábio Braga, por 2 minutos. Gabriel, o vice é sanável, presidente. O vice é sanável, é só retirar o cartaz e está ponto final. Isso depois vai ser tomado as devidas providências pela mesa diretora. Vereador Fábio Braga, por 2 minutos. Presidente. Tem orador na tribuna. Vamos lá, tem orador na tribuna. Tem vereador na tribuna. Vamos lá, vereador Fábio Braga. Está suspensa a sessão por 2 minutos.